Olá, turma, bora estudar mais um pouquinho? Hoje nós vamos falar da atividade 3 do material que vocês receberam e que foram preparados pelos professores, perfeito? A atividade também corresponde à apostila, então o nosso tema hoje são os persas. Bora lá? Vamos trabalhar então. Os persas, gente, eles surgiram aproximadamente por volta de 550 a.C., tá? Bom, 550 a.C., na realidade, a gente está falando da criação do Império Persa. A civilização vem de 800 e pouco antes de Cristo, tá? Por que a gente coloca assim aproximadas datas? Tanto do surgimento do povo, lá para o ano 800 antes de Cristo, e 550 antes de Cristo. Porque no período que nós estamos, que é antes de Cristo, nós não temos a escrita. Nós dependemos do material não escrito, né? Então, o que seria material não escrito? O seu celular, um osso, uma pintura, né? Uma escultura que nós encontramos, utensílios de casa, cozinha, né? Que foram usados por eles, enfim, tá? Então, por não ter um material escrito, nós dizemos, vamos dizer, né, aproximadamente por tal data, tá bom? Então, 550 é quando nós vamos ter aí o surgimento do Império Persa. Os persas foram um dos maiores impérios que nós tivemos, tá? Onde esse povo vivia? Na região do Planalto do Irã, hoje atual Irã, tá? Uma região que tem uma característica montanhosa, por isso planalto, certo? E seca. Bom, então como que eles iriam sobreviver naquele espaço, tá? Eles utilizaram a região montanhosa para uma base militar. E essa base militar ela foi criada com um propósito: conquistar outros territórios e ampliar o governo persa, tá? Então, se antes eu tinha um reino, eu tinha um líder em específico. A partir do momento que eu conquisto outros territórios, eu vou ampliando o meu poder, ampliando as minhas riquezas. Então eu deixo de ser um líder comum e passo a ser um imperador. Perfeito? Por isso, Império Persa, tá? Um dos grandes líderes desse momento foi o Ciro. Ele é quem dá início à transformação do território deles num grande império. Perfeito? Sua política é baseada não só a sua, como a de outros, né? Nós tivemos vários líderes persas e todos eles mantiveram as atitudes criadas pelos outros, né? Um lance legal. Você não está acostumada a ver um governante manter o que o outro fez. A gente está acostumado a ver. Entrou um prefeito, entrou um presidente, a gente destrói o que o outro fez e começa de novo. Os persas não, eles tiveram essa sacada de continuar com as ideias que deram resultado do outro imperador. Perfeito? Então, eles fizeram o quê? Cada conquista de território, eles não faziam como outros impérios fizeram. Destruía todo o espaço e catava o povo e transformava em escravo. O que ele fez? Ele manteve os nobres de cada território conquistado produzindo para o Império Persa, certo? Isso foi uma estratégia. Por quê? Porque a região onde eles moram é uma região seca. Não dava para trabalhar a agricultura. Então, nada mais justo. Eu não vou destruir
os nobres daquele território conquistado, eu não vou destruir a estrutura daquele território conquistado, mas vocês que são do território conquistado vão produzir para mim, gerando riqueza e abastecendo o povo persa. Perfeito? Eles aceitavam a cultura e a religião dos povos conquistados, o que não era comum. O comum, como eu disse, é invadir o território, destruir o território do outro e transformá-los em escravos. Perfeito? Os persas fizeram o contrário. Eles mantiveram a produção daquele território para favorecer o deles e não atrapalharam, não obrigaram eles a mudarem nem a sua cultura e nem a sua religião, acabando assim conquistando os povos dominados por eles, tá? Ninguém iria brigar com o seu líder, né? Com o líder persa, porque ele não me matou, ele não me obrigou a mudar minha religião, nem a mudar o jeito que eu como ou que eu me visto. Ele me respeitou, então nada mais justo que eu também ajudá-lo. Perfeito? Foi um dos povos que conquistou, né, o maior império e conquistou quase que todos os povos do Oriente, como eu coloquei aqui para vocês. Bom, se ele se transformou num grande império, como que ele fez para controlar esse império? Hoje nós chamamos de estados, né? E cada estado tem o seu governador. Naquela época, tá? Eles chamavam de sátrapias, sátrapias. E eram sátrapas. Então, sátrapias eram os estados, perfeito? E sátrapas eram os governadores, tá? Então, a ideia que a gente tem hoje de um Brasil dividido em estados e cada estado com o seu governo, ela vem dos persas, com as sátrapias. Sátrapias, perfeito? A economia, como eu disse a vocês, ela é baseada na agricultura, porque todas as civilizações elas passaram a produzir alguma coisa, tá? Porém, não viviam da agricultura, eles dependiam do artesanato e do comércio. Um outro lance que eles fizeram muito legal foi a padronização da moeda. Essa padronização permitia que eles pudessem comprar mercadorias no comércio local ou nos territórios conquistados, utilizando a mesma moeda, dando a ela mais valor, mais peso, tá bom? Ao longo dos governos, o que que eles fizeram que foram bem legal e que hoje a gente também utiliza? Eles foram grandes construtores de estradas, né? Estradas que eram construídas para facilitar a conquista e para facilitar o transporte de mercadorias que seriam comercializadas, entre outras. Eles criaram um sistema de correio. Os correios, eles tinham, nessas estradas, vocês tinham umas guaritas, né? Onde ficava uma pessoa esperando. Então, por exemplo, eu tinha que levar uma notícia para um sátrapas, né? Um governador. Aí o que que eu fazia? Eu corria até 25 quilômetros. Chegando lá, eu fazia um revezamento com uma outra pessoa, que pegava a carta, corria mais 25 quilômetros e entregava para um outro. E assim até chegar no local, no destino que a carta deveria estar, né? Até as mãos de quem ela deveria chegar. Perfeito? Então, o sistema de correio também, hoje utilizado por nós, foi criado pelos persas. Uma sociedade estamental. Era uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Que não havia condições de você mudar de vida. Então, por exemplo, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre. Se você nascesse rico, você ia morrer rico. Perfeito? O governo é baseado na teocracia. E o que significa teocracia? Teo, Deus.
democracia, governo. Então, o seu líder, ele era visto como um deus, por isso ninguém questionava, tá? E basicamente eles eram militares. Outra questão bem legal é a questão dos jardins. Então, esses imensos jardins que a gente vê nos grandes castelos, nas casas de gente ricas, né? E que são maravilhosos, são jardins que foram trazidos, né? Essas ideias foram trazidas para nós a partir dos persas. Por ser uma região seca, eles construíram imensos jardins para poder sobreviver, se refrescar e viver de uma beleza um pouco mais natural, tá bom? Tanto que eram conhecidos como paraíso. Tá, gente? Até mais, até a semana 4, né? Ou até a atividade 4. Perfeito? Tchau, tchau!